Olá, seja muito bem-vindo ao canal Meditações e Reflexões com Vera Castro. Esse canal ele surgiu com a ideia de ajudar as pessoas a meditarem e refletirem sobre suas vidas e seus papéis na vida. Nós temos muitos papéis na vida. Nós somos filhos, nós somos alunos, nós somos vizinhos, nós somos colegas, amigos, nós somos chefes, nós somos subordinados, nós somos líderes, nós somos liderados, nós somos pais, mães, netos. São tantos os papéis que nós temos ao longo da nossa vida e lidar com esses papéis não é das coisas mais fáceis. Gerenciar a própria vida não é mesmo uma atividade fácil. Então a ideia do canal era ajudar as pessoas a lidarem com esses papéis, se centrando em si mesmas através da meditação, trabalhando os seus aspectos emocionais, atingindo maior equilíbrio e através das reflexões poder dar um novo norte para a sua vida, poder equilibrar os pratos da vida e poder pensar sobre si mesmo, aumentando o autoconhecimento. E eu encontrei nesse canal uma ferramenta onde as pessoas em geral podem ser ajudadas e principalmente os meus clientes, porque a gente economiza, entre aspas, algum tempo das nossas sessões quando eu tenho um lugar onde eu possa, de alguma forma, compartilhar um pouco do meu aprendizado ao longo dessa vida de maneira fácil, de maneira prática e simples. E aí eu peço para o meu cliente, vai lá no canal e veja no canal essa abordagem, faça esse exercício, reflita sobre esse determinado assunto ou medite para encontrar em você mesmo as respostas que você está buscando nessa ou naquela situação. Hoje, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a função da percepção e as próprias diferenças individuais. A nossa percepção, ela nos ajuda a ver o mundo, ela nos ajuda a entender o mundo. A nossa percepção, ela é responsável pelo modo como nós enxergamos o mundo e todas as pessoas que nos rodeiam. Então veja, o que você vê nessa ilustração? Anote aí, no seu caderninho, na sua folha. Veja quantas coisas é possível ver num primeiro momento e quando você olha com mais cuidado, veja quantos detalhes é possível observar. Quantas coisas você vê? Anote. Eu diria para você que é possível ver, além da primeira imagem, várias outras imagens. Veja se você descobre. É como naquele jogo dos 7 erros, só que aqui a gente não está vendo os erros, mas sim dando condições à nossa percepção de enxergar outras imagens contidas dentro de uma única imagem. E nessa próxima, o que você vê? É possível ver várias imagens também nessa imagem. O que você vê? E nessa próxima, quantos rostos você vê nessa imagem? Tome um tempo para analisar a imagem e veja quantos rostos você vê. Eu te digo que existem mais que 2 imagens que você vê num primeiro momento, num primeiro plano. Mais que 2 rostos. Você consegue enxergar os diversos rostos que estão dentro dessa imagem da árvore?
E agora, o que você vê? É possível ver mais que uma imagem contida dentro dessa imagem? E agora? Que a imagem virou, você consegue ver? Fica mais claro? Nós podemos tirar conclusões a respeito das nossas percepções. E essas conclusões que nós tiramos a partir daquilo que vemos, depende da forma como nós organizamos e julgamos aquilo que a gente percebe. Existem muitas percepções, porque existem diferenças entre as pessoas. Cada pessoa vê o mundo de um jeito porque ela vê a partir dos seus valores, dos seus princípios, dos seus conhecimentos, das suas próprias emoções, os seus conflitos, as experiências anteriores e suas crenças. Tudo isso baliza, oferece a nossa visão do mundo e de nós mesmos. E isso nos leva a ter comportamentos, escolhas e decisões diante da nossa vida. E é um ciclo que se retroalimenta, porque o tempo todo nós vamos tendo do mundo informações, observações e percepções que faz com que a gente visite os nossos valores, princípios, conhecimentos, emoções e etc. Nós temos muitos filtros que nos ajudam também nesse processo de comunicação e um deles é a nossa emoção. Se nós estamos com medo, uma simples pulguinha vira algo enorme, porque a nossa emoção baliza o tamanho do nosso sentimento, da nossa percepção em relação a alguma coisa. As nossas experiências anteriores também balizam tudo isso. Se eu conheci no passado uma pessoa que só vestia amarelo e ela era muito criativa, o meu cérebro tende a selecionar e a me dizer que todas as pessoas que vestem amarelo são muito criativas. Se eu aprendi na minha infância com os meus primeiros grupos, como a minha família, os grupos religiosos, se eu aprendi que uma pessoa que se veste com terno e gravata, ela é confiável, por exemplo, eu tendo a repetir esse padrão de percepção ao longo da minha vida, entendendo que todas as pessoas que usam terno e gravata são confiáveis, ou o contrário, isso também é possível. E nossa motivação e nosso interesse também é um filtro, funciona como um filtro para as nossas percepções, o quanto estamos motivados para algo ou interessados em algo. Quando a gente está interessado, por exemplo, numa pessoa, um olhar dessa pessoa já nos leva a entender que ela também tem todo o interesse na gente. Isso é absolutamente normal. São os filtros da nossa percepção que validam aquilo que a gente percebe ou invalidam o que a gente percebe. E fundamentalmente nossas crenças, aquilo que eu acredito. Dentro desse exemplo, se eu acredito que sou uma pessoa atraente, por exemplo, um simples olhar me faz entender que aquela pessoa corresponde aos meus sentimentos. Se eu me percebo como uma pessoa pouco atraente, por exemplo, aquele simples olhar pode ser só um simples olhar, por acaso. E crença, gente, todos nós temos. E elas determinam como e o que nós vemos. Guiam a forma como pensamos e agimos. E levam a gente, as nossas crenças, levam a gente a tratar nossas percepções como fatos. Por isso, é muito importante nós olharmos as nossas crenças. Por isso, é muito importante a gente entender que as nossas crenças podem alavancar
ou limitar as nossas ações. Depende muito do meu processo mental. Então, vamos revisitar as nossas crenças. Vamos entender se essas crenças, elas se demonstram como algo que realmente faz com que a gente cresça, faz com que a gente evolua, ou se essas crenças nos limitam. Se essas crenças fazem com que eu fique preso num determinado lugar sem progredir. Então vamos fazer um exercício? Identifique quais são as suas principais crenças. E depois que você identificar, descrever essas crenças, revisite ela num outro momento. Pode ser daqui 2 horas, pode ser no dia seguinte. E faça uma pergunta clara para você mesmo. Essa crença me ajuda a crescer? Essa crença me ajuda a progredir? Como é que eu posso mudar este pensamento para tornar essa crença uma crença de crescimento? Para torná-la uma crença que realmente faça com que o meu caminho melhore, com que a minha vida melhore? Que crenças que você carrega que podem estar limitando a sua vida? Quais são os medos, as limitações e as emoções que estão atrapalhando o seu caminho? Muito obrigada por ter refletido hoje aqui comigo. Bom trabalho na revisão de suas crenças. Esse é um grande caminho para o autoconhecimento. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Clica no gostei se você curtiu esse vídeo e clica também no sininho para você ter mais informações como essa se isso te agradou. Um beijão!